Existe um herói silencioso, sabe, trabalhando no nosso sangue agora mesmo. É a proteína mais esforçada do corpo. Mas a verdade é que a maioria de nós nunca nem ouviu falar dela. Hoje a gente vai conhecer a albumina. Para começar, uma pergunta rápida. Qual seria a proteína que existe em maior quantidade no sangue? A resposta, olha, talvez não seja a que está vindo à mente. E o número por trás dela é bem impressionante. 60%. Para pensar nisso. Mais da metade de todas as proteínas que estão ali flutuando no plasma é de uma única substância. A albumina não é só importante, ela simplesmente domina o ambiente. E nós vamos descobrir por quê. Então, no nosso papo de hoje, primeiro a gente vai visualizar o tamanho do domínio da albumina. Depois, vamos mergulhar no que ela é, explorar as tarefas cruciais que ela desempenha, entender o que acontece quando os níveis saem do eixo e, por fim, dar uma olhada em como os laboratórios medem essa proteína tão fundamental. Para entender de verdade o domínio da albumina, não tem jeito melhor do que, bem, visualizar essa proporção. Olha só, esse gráfico conta a história toda. A albumina, sim, ofusca as outras proteínas. As globulinas, que são para a imunidade, e o fibrinogênio para a coagulação, claro que são importantes. Mas em termos de pura presença, a albumina é a estrela do show, de longe. Tá, mas o que é exatamente essa molécula tão abundante? Vamos dar uma olhada na sua estrutura básica. Pensa na albumina como uma corrente bem longa, com mais de 600 elos. A fábrica principal dela é o fígado, que produz sem parar. E uma vez no sangue, cada molécula de albumina trabalha firme por uns 15 a 19 dias antes de ser reciclada pelo corpo. Ok, mas por que o corpo se dá ao trabalho de produzir tanta albumina? A resposta está na lista de tarefas inacreditável que ela executa a cada segundo. A primeira função, e talvez a principal, é que a albumina funciona como um serviço de táxi molecular. É isso mesmo. Ela se liga a um monte de substâncias e as leva para onde elas precisam ir. E dá uma olhada na variedade de passageiros. Vai desde hormônios que regulam o humor até o cálcio para os nossos ossos. Ela entrega gordura para gerar energia e ainda limpa resíduos, como a bilirrubina. Até medicamentos pegam carona com ela para serem distribuídos. E ela consegue até se ligar a metais pesados para nos proteger. É um verdadeiro sistema de entrega universal. A segunda tarefa crucial dela é agir como uma espécie de esponja. A albumina é a principal força que mantém a água dentro dos nossos vasos sanguíneos. Sem ela, o líquido simplesmente vazaria para os tecidos, causando inchaço. Ela é basicamente a guardiã do nosso volume de sangue. E o quão poderosa é essa esponja? Esse número aqui é de cair o queixo. Apenas 1 grama de albumina consegue segurar 18 mililitros de água dentro dos vasos. Agora multiplica isso pela quantidade total de albumina no corpo. Aí dá para entender por que ela é tão vital para manter o nosso sistema circulatório funcionando direitinho. E por último, a albumina também funciona como uma reserva de emergência. Se o corpo entra num período de fome ou desnutrição, ele pode recorrer a esse estoque, quebrando a albumina para conseguir os aminoácidos essenciais de que precisa para construir outras proteínas vitais. E por causa de todas essas funções vitais, os níveis de albumina no sangue podem dizer muito sobre o estado geral da saúde de uma pessoa. Quando os níveis de albumina caem, aí a gente tem um problema. Isso pode ser o sinal de desnutrição, alguma doença no fígado ou nos rins. E o resultado? Aquela esponja enfraquece, o líquido vaza e causa um inchaço, o famoso edema. Por outro lado, níveis altos são bem raros e quase sempre indicam uma coisa: desidratação. É basicamente isso. Tem menos líquido para a mesma quantidade de albumina, o que a deixa mais concentrada. E o que é normal? Bom, não é um número único para todo mundo. O nível ideal de albumina varia com a idade e o sexo. O que é saudável para um homem de 30 anos pode ser diferente do que é para uma mulher de 60. Por isso, os médicos sempre interpretam os resultados dentro de um contexto, olhando faixas de referência específicas. E tem também um sinal de alerta muito importante relacionado aos rins. Normalmente, a albumina é grande demais para passar pelos filtros renais. Se pequenas quantidades começam a escapar para a urina, um fenômeno que chamam de microalbuminúria, esse é um dos primeiríssimos sinais de que os rins podem estar com algum problema, especialmente em pacientes com diabetes. Para terminar, vamos dar uma espiadinha no laboratório para ver como os cientistas conseguem medir essa proteína tão trabalhadora. Apesar de existirem vários métodos complexos para medir a albumina, os laboratórios no dia a dia geralmente usam uma técnica bem inteligente e mais simples, baseada em corantes. É rápida, precisa e perfeita para a rotina.
O processo é genial de tão simples. Primeiro, eles pegam uma amostra de sangue e adicionam um corante especial. Esse corante foi feito para grudar só na albumina, e quando ele gruda, a cor dele muda. Aí, uma máquina simplesmente mede o quão intensa ficou essa nova cor. Quanto mais intensa a cor, mais albumina tem ali. Simples assim. Então, vamos resumir a história. A albumina é a proteína dominante no nosso sangue. Ela funciona como o principal serviço de entrega do corpo e como a guardiã do nosso equilíbrio de fluidos. E os níveis dela nos dão uma janela super valiosa para a saúde do nosso fígado, dos rins e para o nosso estado nutricional geral. Isso tudo nos leva a uma pergunta final. Considerando esse papel tão central em tantas funções vitais, será que medir os níveis de albumina não é um dos indicadores de saúde mais poderosos e ao mesmo tempo subestimados que a gente tem à disposição? Fica aí a reflexão.